deputado, o único reacionário do Brasil, o negacionista da ditadura durante a ditadura, o homem que sentou ao lado de um ditador para assistir um jogo de futebol e que escrevia como se estivesse olhando para um espelho. Álbum de Família é uma peça sobre o cidadão de bem. Você entra numa casa bolsonarista e vê de dentro como é que funcionam as relações deles com religião e com os outros membros da família. Entende um pouco de onde vem tamanha devoção e defesa da família tradicional brasileira. Como eu falei em outro vídeo, por baixo dessa casca frágil de cortesia se escondem verdadeiros monstros do inferno. A corrupção moral está entranhada até as menores partículas do corpo de um personagem de Nelson Rodrigues. E de um bolsonarista. Piada, tá? Só brincadeira. Em Álbum de Família, tudo isso é levado à enésima potência. A monstruosidade daquelas figuras mostra um nojo irremediável. A influência cristã caminha sustentando uma contradição entre o que há de mais sagrado e mais profano. Por exemplo, quando a filha da família vê uma semelhança entre seu pai e Jesus Cristo, revelando um erotismo não só pelo próprio pai, mas também pela imagem santa, e santificando a figura mais asquerosa da peça e a tornando indistinguível da figura mais sagrada da narrativa cristã. Uma peça dessa jamais seria aceita pelas autoridades da época. Na verdade, qualquer época desse Brasilzão, né? Que tá jogando na cara da burguesia a verdade sobre ela. Um pouquinho de exagero, ou não. Segundo o artigo Álbum de Família, uma tragédia moderna, da Celeste Rosa, a peça coloca em xeque a veracidade de um dos valores mais cultuados da sociedade brasileira, a máscara da moralidade da família, questionando padrões de ética e moral vigente, principalmente no Brasil desse período, e no de agora. As críticas contundentes às questões de comportamento, de estratificação social, são centrais no desenvolvimento do texto e dizem respeito, primordialmente, à pretensa estabilidade das relações familiares e sociais. Revela, sobretudo, a hipocrisia dessa sociedade que vive um jogo de aparências, ignorando as classes inferiores e, simultaneamente, mantendo relações com ela, como acontece entre Jonas e as jovens, pobres e virgens. O governador João Dória, o prefeito de Vitória Pasolini, o Magno Malta Damares e aqui da minha terrinha, o vereador. Essa galerinha toda parece personagem de Nelson Rodrigues. Qualquer semelhança entre o universo de Nelson Rodrigues e a realidade é mera coincidência. Afinal, uma obra tão antiga não pode refletir valores atuais que com certeza já superamos e deixamos quieto lá no nosso passado terrível. Quando eu comecei esse roteiro, eu tinha pensado que o Nelson tinha exagerado a realidade para deixar evidente o problema do Brasil. Mas não. Nelson Rodrigues é fichinha perto da notícia que saiu ainda no início desse ano. De uma mulher que foi escravizada, teve sua pensão roubada por uma família que me falta até adjetivo para qualificar. Uma família Magno Malta. Aí você entende porque tem gente que odiou aquele filme Que Horas Ela Volta. Gente falando que aquela situação não é realidade no Brasil. Não, gente, não é realidade. Ah, vai tomar no Nelson! Ah, esse Brasil tão jovem, tão corrupto, tão cheio de Fabinho. Pra quem não lembra, o Fabinho é aquele moleque que se fudeu no vestibular no filme Que Horas Ela Volta. Pro Fabinho virar um João Dória é um pulo. Na verdade, o Fabinho é o João Dória criança. O triste é saber que mesmo depois de morto, Nelson consegue escrever seus personagens e mandá-los pra terra, pra conviver com a gente. Pior ainda, pra entrar na política. Você viu o último que ele mandou? Jair Messias Bolsonaro. Olha aí de novo a contradição cristã. Um genocida que se chama Messias. Uma particularidade de Álbum de Família e minhas outras obras rodriguianas é o rigor aristotélico que ele traz. Ele segue cada regra do livro A Poética de Aristóteles. Mas Nelson não segue as batidas da tragédia grega como uma simples cópia formulaica. Ele zoa a estrutura. O speaker, uma figura da peça que se assemelha ao coro grego, é uma subversão, uma chacota do coro grego. Ele reflete a opinião pública, mas não como a opinião pública que guia, que fala as coisas certas. Não, o speaker fala tudo errado. O speaker não tá entendendo nada. O speaker tá com a mente impregnada de fake news. O speaker tá falando que o filho do Lula comprou uma ilha de 500 milhões. Entendeu? No caso dessa obra, Álbum de Família, a fórmula espelho-conteúdo. Ou seja, a fórmula clássica é posta para ser constratada com conteúdo contemporâneo. A obra, não satisfeita em questionar as ideologias postas em cena, questiona o próprio gênero trágico, misturando outros gêneros. A tragédia que se dá com essa família é basicamente clássica. Contudo, os elementos imbricados nela não são elevados como devem ser os temas da tragédia clássica. São de outra ordem, da ordem do drama. E tem muito mais no artigo. A autora vai explicar como esses elementos aparecem na obra de forma muito detalhada. Eu só não vou indicar o artigo aqui pra vocês, e ele nem vai estar na descrição, porque eu sei que ninguém vai ler mesmo. Senão eu indicaria. Curta, comenta, compartilha. Vai lá!
Um abraço pra quem chegou até aqui e quem não chegou, que vai tomar no Nelson. Valeu.